Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 10, o sistema de sacrifícios. Nós vamos falar sobre a oferta de holocaustos, a oferta de manjares, as ofertas pacíficas, também as ofertas de sacrifício por culpa e transgressão. Também nós vamos falar sobre o grande dia da expiação e os dois bodes, o bode da expiação e o bode emissário. A Bíblia apresenta todos nós como pecadores, vivendo no estado de morte espiritual e destinados à morte física e eterna. Vivemos na morte porque estamos separados da comunhão com Deus e incapazes de restaurar sozinho essa comunhão que dá vida eterna. A sentença de morte pesa sobre nós por causa da nossa identificação com a queda de Adão, nossa rebelião contra Deus e nossos pecados que são constantes. Mas ninguém precisa continuar nessa situação, porque ao mesmo tempo em que Deus puniu Adão pela sua desobediência no jardim do Éden, ele revelou um plano de salvação para restaurar esta comunhão que o homem havia perdido e trazer esse homem para junto de si. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, o Antigo Testamento prevê esta oferta que foi perfeita. Ele tomaria sobre si o castigo do pecado de cada indivíduo e renovaria a comunhão que estava rompida. O plano foi completado quando Jesus Cristo, o Deus encarnado, se ofereceu por nós. Depois de Adão e Eva terem pecado, Deus fez o primeiro sacrifício. Mas que sacrifício que Deus fez? Ele matou um cordeiro, tirou a pele desse cordeiro e fez túnicas e cobriu Adão e Eva. O seu ato mostrou também, simbolicamente, a cobertura dos pecados de Adão e Eva. Agora, a partir desse ponto, as pessoas começaram então a entender que Deus requereria um sacrifício de sangue para cobrir pecados. E então o que fizeram? Começaram a também levar ofertas para Deus. Em Gênesis capítulo de número 4, no início dos versículos, nós vamos ver Abel sacrificando um cordeiro e trazendo para oferecer a Deus. Também Noé ofereceu animais a Deus para mostrar a sua gratidão depois do dilúvio. Abraão, Isaque e Jacó construíram altares e sacrificaram a Deus animais onde quer que eles estavam, onde eles acamparam, eles ofereceram então animais de sacrifícios, sacrificando animais e oferecendo para o Senhor. Séculos mais tarde, quando Deus deu a Moisés instruções detalhadas para a adoração de Israel, ele instituiu um sistema de ofertas sacrificiais que são apresentadas no livro de Levíticos. Deus deu ao povo esses sacrifícios para prepará-lo para o supremo sacrifício que o Messias, que Jesus faria a fim de pagar de uma vez por toda pelo pecado da humanidade. Cada sacrifício salienta a necessidade de todos e a provisão misericordiosa de Deus, porque cada sacrifício estava cheio de simbolismo quanto o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Holocaustos é um sacrifício de animal, queimado e oferecido a Deus. O animal
era morto, o sangue era derramado sobre o altar, a carcaça era partida e tudo era queimado e tornava-se então cinza. Era obrigatório o animal sem mancha, sem doença e sem defeito. Levítico 1:3 diz: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. Êxodo 29:16-18 diz: e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Todos os dias o povo oferecia holocaustos a Deus, e durante o ano, em ocasiões específicas. Regularmente o povo oferecia holocaustos quando eles violavam a lei de Deus. E violando novamente a lei de Deus, era necessário trazer um outro animal. O mesmo altar era usado para se queimar as outras ofertas. No hebraico, holocausto é o mesmo que levantar, é o mesmo que fazer subir. Todas as ofertas levíticas eram essenciais para representar a obra de Cristo. A primeira de todas as ofertas tinha um caráter vicário. Todas as demais ofertas dependiam da oferta de holocausto. Os holocaustos eram oferecidos de manhã e à tarde, e às vezes uma pessoa oferecia 2 holocaustos em um dia só. Os animais eram bois, ovelhas, cabras, pombinhos ou rolas. Cada um tipifica o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oferta no altar de holocausto tipifica a oferta voluntária de Cristo, como o Cordeiro de Deus que sofreu o castigo por nosso pecado. O sacrifício de Cristo no Novo Testamento, assim como o holocausto no Antigo Testamento, foi uma oferta agradável ao Pai. A oferta neste altar também simbolizava a apresentação voluntária do adorador a Deus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo de número 2, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em ofertas e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Ao nos identificarmos com Cristo, que é a nossa oferta, somos purificados do pecado, nos tornando sacrifício vivos para o Senhor nosso Deus. A oferta de manjares não era sacrifício, ela tinha o propósito de gratidão. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus. Era uma oferta simples, qualquer um poderia realizar. Ela expressava a simplicidade da vida diária, onde Deus reside, ou seja, Deus é o Deus da simplicidade, que aceita as coisas simples, que se agrada de coisas simples. O apóstolo Paulo, ele temendo que a igreja que estava em Corinto se desfizesse, se apartasse da simplicidade que é em Cristo Jesus, no capítulo 11, o versículo de número 3, ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo.
Vós, servos, disse Paulo, escrevendo aos Colossenses, aconselhando a igreja que estava em Colossos a permanecer na simplicidade, ele disse: vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses 3:22. A oferta de manjares, ela era composta de flor de farinha, azeite e incenso. Ou seja, eles faziam bolos ou pães com a farinha mais especial, que era a flor de farinha, a mais branca, a mais pura, e eles faziam o bolo com azeite sem nenhuma levedura. E também era oferecido nesta oferta o incenso. O incenso era feito de ervas aromáticas e eles lançavam o pó ali, e aquele pó ele levantava para Deus uma fumaça que chegava às narinas de Deus em cheiro suave. A flor de farinha, chamada também de farinha-flor, era a mais refinada e branca. Era uma farinha muito especial. O trigo fazia parte da dieta alimentar do povo judeu. Era um produto da terra, ou seja, era o trabalho do suor do homem. O trigo era um tipo perfeito de Cristo. João 12:24, Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus Cristo morreu e, através da sua morte, ele perdoou os pecados do homem, e com a sua ressurreição, ele garantiu para o homem a vida eterna nele, porque ele foi morto, e através da sua morte, ele deu frutos, perdoando o pecado do homem, e ressuscitando, Jesus Cristo garantiu a vida eterna para a humanidade. Os judeus não usavam o mel e o fermento nas ofertas por dar ideia de algo que corrompe. O mel porque os pagãos usavam em seus cerimoniais religiosos, e o fermento no pão lembrava o pão de aflição. A ausência de fermento mostra a santidade e a inocência de Cristo, sem mancha e corrupção. Interessante é que a fragrância da oferta de manjares era gerada através do pó das ervas aromáticas que subia como cheiro suave às narinas de Deus. O fermento era proibido, porque modificava as características naturais da oferta. Portanto, a ausência de fermento simboliza a ausência de pecado. Fala da impecabilidade de Cristo. 1 de João, capítulo 3, o versículo 5 diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, ou seja, em Cristo, não há pecado. O mel era proibido devido à sua doçura e agradável paladar. Era produto de árvores e de ervas que produzia acidez, que causava fermentação. O mel é comparado à glória do homem. Isaías 40, versículos 6-8, ele diz: uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, toda a oferta de manjares continha azeite, tipifica o Espírito Santo. A mistura da farinha com o azeite simboliza a obediência de Cristo até a morte. Agora,
o sacerdócio do crente no Novo Testamento, ele deve ser alimentado por Cristo. O seu serviço, a sua adoração deve ter esta alimentação. Cristo deve ser o nosso alimento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A oferta pacífica era um sacrifício de gratidão e demonstrava comunhão com os outros e com Deus. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sacerdote separava o sangue e derramava ao redor do altar a gordura, os rins e também o fígado. Todos esses eram queimados. E a melhor carne era comida com os sacerdotes e com os outros ofertantes que ali estavam. Efésios capítulo 2, versículo 17 e 18 diz: e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quer paz? Jesus Cristo é a verdadeira paz. Em João capítulo 14, versículo 27, antes um pouco de ascender aos céus, Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Jesus também, lá em Isaías capítulo 9, e o versículo de número 6, Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Então Jesus veio trazer paz a todos os homens. Se recebemos a Cristo na nossa vida, nós temos paz. Então Cristo mediou essa paz entre o homem e o seu Criador. Foi nossa oferta pacífica para Deus. Fez-se propiciação, expiação e reconciliação. Na propiciação, o Senhor teve misericórdia do homem. Na expiação, Jesus Cristo derramou o seu próprio sangue para expiar, para tirar o pecado do homem. E na reconciliação, Jesus Cristo, então, ele colocou o homem diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Toda a obra de Cristo no Calvário em relação à paz com Deus é expressa na oferta de paz. Colossenses 1:20 diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O ser humano herdou de Adão a natureza pecaminosa e não tem como escapar da pena do pecado a não ser por uma intervenção divina. Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus interveio pelo homem. E o que ele fez? Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Ele pagou por nós a pena do pecado mediante a sua obra substitutiva. Ou seja, nós morreríamos e sofreríamos e herdaríamos
a condenação eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos substituiu, ele morreu por nós e nos salvou da condenação eterna. A oferta pela culpa de transgressão é obrigatória e requer um representante legal. Essa oferta ela era indicada para a condição geral do pecador diante de Deus, que havia praticado o pecado. Esses pecados eram pecados não intencionais, eram pecados cometidos na ignorância, mas mesmo assim requer do homem confissão e arrependimento, mesmo que tenham sido pecado por ignorância. O homem deve arrepender-se dos seus pecados. Arrependimento quer dizer voltar-se e então começar uma vida nova em Cristo Jesus. Arrependimento é nascer de novo. Quem nasce de novo arrependeu-se dos seus pecados. A oferta pelo pecado de culpa de transgressão tinha como objetivo expiar o pecado quando a restituição fosse impossível. Essa oferta só poderia ser feita quando o ofertante não tivesse pecado de propósito, mas por ignorância ou negligência. O pecado por transgressão não afetava diretamente a Deus. A punição era o sacrifício de animais limpos e sem nenhuma mancha. O sangue era aspergido nas 4 pontas do altar e derramado ao redor. Não podemos confundir esse sacrifício com os sacrifícios do grande dia da expiação. Nenhum desses sacrifícios possuía valor suficiente para livrar a consciência do pecado, ou seja, livrar a consciência do pecador, o pecador que tinha a culpa por causa do pecado praticado. Então, esses sacrifícios não possuíam um valor suficiente para livrar esse homem dessa culpa, desse pecado. Essa oferta prefigurava o nosso perdão por meio do sangue de Cristo. A parte maior da oferta era queimada fora do arraial, lembrando que Jesus sofreu por nós fora da porta, ou seja, o pecado que o pecador praticava não tinha como ser apagado, porque o sacrifício de animal não era suficiente para apagar da consciência do pecador o que ele havia, a sua violação da lei, o que ele havia praticado. Mas Jesus Cristo, ele veio e morreu por nossos pecados. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo rasgou a cédula que nos condenava à perdição, à condenação eterna. E agora o homem pode-se achegar-se a Deus, arrependido dos seus pecados, que ele será perdoado. A oferta pelo pecado identifica o homem como tendo uma natureza pecaminosa com a necessidade de pagar por seu erro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diferente das ofertas voluntárias do holocausto, dos manjares e da oferta pacífica, as ofertas pelo pecado e pela culpa, elas eram obrigatórias. Assim como o novilho era morto pelo pecado de culpa fora do arraial, assim Jesus também foi morto por nossos pecados fora de Jerusalém. Há, porém, diferença do pecado de natureza humana e o pecado cometido
Levíticos capítulo 4, versículo 12 diz: enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, ali se queimará. O mais importante das festas de Israel no calendário judaico era o dia da expiação. O dia da expiação ele acontecia sempre no fim de setembro e no início de outubro. Levíticos 16 e 29. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então, nesse dia, os israelitas dedicavam seu tempo para jejuar e santificar-se. O sumo sacerdote e os sacerdotes dedicavam neste dia a expiação do pecado de Israel, bem como a santificação do tabernáculo e seus móveis. Levítico capítulo 16, 33 e 34. Assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez por ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Apesar de todos os sacrifícios oferecidos pelos mais diversos tipos de pecado e transgressões, o povo não sentia-se seguro de uma plena comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado não era tirado, o pecado era apenas coberto, e o povo não se sentia seguro que realmente eles estavam perdoados. No hebraico bíblico, expiação é o mesmo que cobrir. No entanto, a expiação feita no Antigo Testamento com sangue de animais apenas cobria o pecado do pecador da presença de Deus. Por isso que João, quando estava batizando às margens do Rio Jordão, e Jesus veio para também ser batizado, em João 1:29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, não que cobre, mas que tira o pecado do mundo. Através desta oferta substitutiva, a ira de Deus pelo pecador, então, era aplacada com uma reação natural e automática de Deus contra o pecado. Aquele homem, então, saía tranquilo, mas na sua consciência ele sentia-se ainda inseguro, porque o sacrifício de animais não era suficiente para o pleno perdão do seu pecado de culpa, de transgressão. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. A ira de Deus é sobre todos aqueles que andam na prática, no vício, no mau hábito do pecado. Colossenses 3, 5, 6, Paulo escreveu à igreja a Colossos dizendo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No dia da expiação, todas as impurezas carnais, todas as iniquidades, transgressões contra a lei de Deus e outros pecados deveriam ser removidos.
O sumo sacerdote, santificado e vestido com as suas roupas cerimoniais, entrava na presença de Deus com uma bacia de sangue de um animal inocente imolado pelo povo. Diante do propiciatório, ele aspergia o sangue sobre a lei de Deus que estava dentro da arca, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, simbolizando que a ira de Deus estava sendo aplacada pela aspersão do sangue inocente. A palavra propiciatório significa cobertura. O propiciatório era a sólida placa de ouro usada para cobrir a arca na qual estavam as tábuas da lei. A lei que acusava os homens de serem pecadores estava escondida pelo propiciatório. Essa era uma ilustração de como Jesus Cristo, pela sua morte, escondeu a lei de Deus, de modo que ela não pode acusar nenhum daqueles que crerem em Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus, que se arrependem dos seus pecados, eles são perdoados por Cristo Jesus, dado a este homem uma oportunidade para viver uma vida nova, obedecendo ao Senhor e assim alcançar a vida eterna. Sob a orientação de Deus, Arão lançava sorte sobre 2 bodes. E aqui nós vamos falar sobre os 2 bodes. Arão lançava sorte sobre 2 bodes. Um seria o bode expiatório e outro o bode emissário. Um era sacrificado ao Senhor e o outro era conduzido ao deserto e solto no deserto. Levítico 16, 3 e o versículo 6. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará também expiação por si e pela sua casa. O sumo sacerdote, após ministrar por si mesmo, imolando o novilho, tomava o sangue deste animal e tingia as 4 pontas do altar de sacrifício. Este animal substituía Arão e também substituía seus filhos. Após este ato, Arão se lavava na pia de bronze, vestia-se com suas roupas cerimoniais e ministrava no altar de incenso, intercedendo por si e pelo povo o perdão de Deus. Levíticos capítulo 16, e o versículo 4 diz: vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Êxodo 28, 43 diz: e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Depois de sacrificar o bode expiatório, então, o sumo sacerdote tomava seu sangue e entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo. Diante da arca e do propiciatório, o sumo sacerdote aspergia o sangue da expiação nas 4 pontas da arca. O povo só glorificava a Deus quando o sacerdote saía fora do tabernáculo ou da tenda, pois tinham então a confirmação que Deus havia recebido o sacrifício. As ofertas de expiação pessoais
eram oferecidas todos os dias, porém a oferta de expiação por todo o povo era feita uma vez por ano. O bode expiatório foi sacrificado pelos pecados dos israelitas, simbolizando que Jesus na cruz do Calvário seria sacrificado pelos pecados de todo mundo. O sacerdote punha as mãos na cabeça do bode emissário e simbolicamente transferia os pecados dos israelitas. Depois, esse bode era levado para o deserto e solto, simbolizando que Deus estava afastando os pecados do povo com o seu perdão. Levíticos capítulo 16, versículos 21 e 22 diz: E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele à terra solitária e deixará o bode no deserto. Hebreus 10:1 diz: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nós recebemos esta purificação do sangue de Cristo quando nos arrependemos dos nossos pecados e quando deixamos de pecar e começamos então a andar na presença de Deus, no caminho que é Jesus Cristo, cumprindo a verdade que é Cristo também, e tendo esta vida que é Jesus, ele é a vida eterna. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe também a sua família. Até a próxima oportunidade, quando aqui nós estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.